neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Que te darei, meu mestre, morreste tu por mim. Menos darei do que obterei, e tudo darei a ti. Cristo, meu tudo é nada diante da imensidão de tua graça demonstrada em minha redenção. Mas o meu nada é se posto a teu dispor, haja o que houver e venha o que vier. Sou todo teu, Senhor. Que te darei, meu mestre, divino doador, tempo e vigor, talento e ardor, será tudo teu, Senhor. Cristo, meu tudo é nada diante da imensidão de tua graça demonstrada em minha redenção. Mas o meu nada é tudo se posto a teu dispor, haja o que houver e venha o que vier. Sou todo teu,
discípulos de Jesus devem levar as suas cruzes. E Jesus fala assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? São Mateus, capítulo 16, versículo 24 ao versículo 26. São palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Ouvintes, sentindo necessidade das coisas materiais, os homens estão dando tudo o que têm por elas. As coisas terrenas, o progresso natural tem se tornado uma necessidade imperiosa sobre as nações, sobre os homens. E ninguém pode impedir uma nação que se encontra na carreira do progresso. Uma nação jamais progrediria sem que o seu povo progredisse, sem que o seu povo se despertasse para tal fim. Então várias coisas são exigidas para o progresso: educação e muitas outras coisas. Então, os homens buscam estas coisas em primeiro lugar, porque toda a diligência, todo emprego físico fica em torno, em demanda das coisas materiais. Daí então o grande fracasso de deixar as coisas espirituais por último. E o pior de tudo é que quando buscam as coisas espirituais, ainda cabe uma pergunta: estariam buscando, mesmo por último, a original ou a falsa? Se pelo menos, quando desse um tempinho e encontrasse a verdadeira palavra de Deus, talvez pudessem ser despertados, talvez pudessem constatar que os sinais que Jesus deu no tocante ao fim dos tempos são justamente estes: os dias de Noé, os dias de Sodoma e de Gomorra. Nos dias de Noé, a civilização superou totalmente qualquer pensamento acerca de Deus. A civilização fez o homem tão independente que uma irmã recebeu um rim transplantado. Vejam só. E quando ela disse para um médico: graças a Deus, estou passando bem, ele disse: graças a Deus não, graças ao doutor fulano. Bom, assim estava a civilização nos dias de Noé. Por isso não podiam crer de maneira alguma numa coisa louca como a mensagem de Noé, e nem tampouco sentirem necessidade de sua mensagem, de seu recurso. Porque eles tinham tantos recursos técnicos. Para quê?
Como sentir necessidade do recurso tão simples e tão humilde de Deus? Naamã, o general da Síria, foi ao profeta Eliseu. Mas o recurso era tão simples que o general estranhou muito. Ora, eu tenho águas límpidas, águas cristalinas lá no meu país. Por que eu vou mergulhar nesse Jordão imundo de águas sujas? O recurso de Deus para ele era aquele, embora contrariando a sua posição social, embora contrariando a sua concepção mental. Oxalá que os homens pudessem entender o recurso de Deus. A arca era o único recurso de Deus, mas dado a seu avanço, ao avanço, à civilização de então, eles nunca sentiriam necessidade de uma arca. Por quê? Nenhum cientista de então podia aprovar a mensagem de Noé, dizendo que de fato haveria possibilidade de chover. Então, para que queremos uma arca quando a ciência diz que não vai chover? Para que queremos recurso de Deus? Se é que este é o recurso de Deus. Bom, isso já explicou tudo. Vocês tragam agora para a nossa era. Para que queremos um profeta? Para que queremos uma mensagem tão rústica, tão louca, desta quando nós podemos ser evangélicos, com doutrinas modernas que acodem a nossa posição social, cauterizam as nossas consciências? Nós podemos servir a Deus, fazermos um serviço para Deus. Oxalá que todos pudessem atinar para o que precisamos nesta hora. O cantor disse: Senhor, eu preciso de Ti. E o que precisamos hoje não é de uma porção de coisas materiais. Não. Veja que a igreja tem tudo isto já. Mas ela está solícita. Ela está ociosa. Ela quer mais. Ela quer mais de Cristo. Quanto mais ela ora, mais o poder material aquisitivo lhe aumenta. E ela diz: graças a Deus. Graças a Deus. Mas que estupidez. Que loucura aquele homem caiu quando encheu os seus celeiros e disse: regala-te, ó alma. Não te falta nada. Mas o que acontece é o seguinte: não precisamos de grandes igrejas. Não precisamos de grandes congregações. Não precisamos de mais programas no rádio e na televisão. Isso é simplesmente para dividir as atenções. Não necessitamos de nenhuma dessas coisas, mas o que precisamos hoje é para sermos espirituais. O que precisamos hoje é de pessoas que se humilhem perante Deus. Não importa se não tem nenhum centavo, e que orem até que aquele espírito dentro deles esteja satisfeito com a bondade de Deus e um reavivamento tome lugar dentro de seus corações e mude suas atitudes e a atmosfera na qual eles vivem. Quando a igreja só conseguia as coisas através da oração, ela tinha poder sobre o pecado. Mas quando ela passou a conseguir as coisas através do imperador, da política, então ela caiu. Ela caiu como Eva caiu lá no Éden. Você acha que hoje, quando ela precisa das coisas, ela nomeia logo um representante lá para cima, para ser seu cabo, seu interventor, ou seu intermediário? A coisa está completamente ao contrário. Quando a igreja necessitava das coisas, ela se punha a orar. Na maioria dos casos, nós obtemos as coisas pelos favores mundanos,
pelos favores naturais e nos comprometemos cada vez mais, e pastores e pregadores comprometidos com alas daqui e dali, se vendendo por pratos de lentilhas, amando mais o prêmio da injustiça, amando mais o presente século do que aquele homem que tinha simplesmente uma capa, como Demas amou o presente século, abandonando o profeta Paulo, um homem que hoje escreve mensagens lindas, impressiona um grupo de pessoas iludidas, extraindo da mensagem do profeta desta era coisas profundas, e que viveu com o irmão Branham, com o profeta desta era, disse a respeito de Demas: ó irmão Branham, quando eu chegar lá nos céus, a primeira pessoa que eu quero ver é Demas, e eu quero dar um soco bem no seu rosto. Mas por quê? Eu quero perguntar para ele, para que ele abandonou a Paulo? Mas o que acontece? Aquele mesmo que estava dizendo que queria dar um soco em Demas porque havia abandonado a Paulo, estava ali ao lado de um profeta como Paulo, que pregava a mesma palavra de Paulo, e ele mesmo, onde está? Está escrevendo hoje, sem apresentar o profeta desta era. Por que, meu irmão amado, você não apresenta o profeta de Deus e escreve tantas maravilhas assim? Por que você abandonou o profeta de Deus? Você que quer dar um soco na cara de Demas quando chegar nos céus? O profeta lhe disse, isso é um tom de brincadeira, mas ali estava um sinal que aquele próprio abandonaria o profeta de Deus. Eles estão dizendo, nós damos a vida por Cristo. Não, dá a vida por um credo, dá a vida por um título de igreja, dá a vida por um pensamento próprio. Agora vejam, não sentem necessidade da mensagem, não sentem necessidade da arca, porque estão ricos. E Laodiceia está escrito em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, que Laodiceia é rica, mas não sabe que é cega, que é miserável, que é pobre, que é nua. Agora constatemos isto à luz da palavra. Sou rico e de nada tenho falta. Para que esta arca? Temos grandes talentos. Para que isto? Para que aquilo? Para que estas coisas? Para que um profeta? A ponto de dizer, eu prefiro crer em Jesus do que em Pedro, do que em Paulo, do que num profeta. Jesus disse, aquele que recebe a voz, a mim me recebe, mas aquele que rejeita a voz, a mim me rejeita. É certo que eles rejeitariam a Paulo tanto quanto rejeitaram naquele dia, porque eles são filhos daqueles que rejeitaram a Paulo e mataram a Paulo. Eles têm o mesmo espírito da rejeição. Eles só não rejeitam o mundanismo, só não rejeitam a condição imoral da mulher, a decadência moral. Mas a doutrina de Paulo eles têm por obrigação, como seus pais, de rejeitá-la. Aleluias. Pode ser que você não tenha um par de sapato para pôr nos pés. Você pode estar vestido em trapos, mas há algo em seu coração, cantando as melodias de Deus. Falando no lugar de um cristão, eu digo, eu prefiro ter isto do que ter todo o dinheiro do mundo. Eu prefiro estar sozinho, abandonado, excomungado, excluído, com a palavra, com Deus, do que estar aí nesses palanques religiosos, acoitado por homens pervertidos sem Deus.
Então você não pode dizer que as coisas naturais são sempre um sinal das bênçãos de Deus. Davi falou isso pensando. Veja o Salmo 73. Ele pensava que, sendo ele justo e fiel a Deus, é quem deveria prosperar aqui na terra e ter grandes coisas, e não o ímpio. Ele disse: quanto a mim, estive com meus pés em lugares escorregadios, ao ver o ímpio prosperar e se inchar, aumentar suas riquezas, quando não são fiéis a Deus. E eu, sendo fiel, passando lutas e dificuldades e aflições, sendo atormentado, desprezado, porque ele foi o rei tipo de Cristo, desprezado, esteve exilado da sua própria cidade, esteve do lado de fora gemendo, desejando um gole de água daquela fonte, e um homem manqueba, aleijado, escarnecendo dele. Não é isso que está acontecendo agora? Aleijados, manquebas, escarnecendo da palavra de Deus. Cristo está fora dela, Cristo está exilado. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Isto quer dizer, eis que estou fora de todo esse negócio que vocês criaram, que vocês organizaram. Mas saiam disto, venham ceiar comigo, recebam o colírio dos céus, adquiram para si vestes brancas, de linho puro, ouro refinado no fogo, caráter que vai acima de todas as coisas materiais, porque tudo fica aqui. A única coisa que se leva é o caráter, e o único caráter que transpõe os portais eternos é o caráter de Cristo em sua noiva, na sua igreja. É o único caráter que adentra, é a única roupagem que entra nas bodas do Cordeiro. As demais, os credos, os dogmas, as denominações serão lançadas no lago de fogo onde há ranger de dentes. Ele disse: como você entrou aqui, não tendo a roupagem própria? Quem dá a roupagem é Ele. Mas quem sente necessidade destas coisas, quando tem pratos fartos, mesas cheias, abundantes, e podem servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, porém enganados. Grande será a decepção, não daquela mulher que tem vida oficial, vida livre. Ela não será decepcionada quando se deparar com o inferno. Não aquele ladrão, aquele assassino, ele não será decepcionado quando se deparar com o inferno. Mas sim esta, que se taxa de cristã e se confunde com as perdidas. Mas este, que se chama a si mesmo de cristão e não tem provado nenhuma experiência de conversão, e que ama mais os prazeres do mundo do que a lei do Senhor. O justo tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Onde está o seu tesouro, está também seu coração. O que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Você pode ganhar milhões de almas para o seu pensamento. Você pode ganhar tudo neste mundo. Mas o que adianta? Laodiceia é rica, mas não sabe que é pobre. E esta é a pior desgraça da pessoa. O Senhor vos abençoe, ouvintes, no nome de Jesus Cristo. Amém.